Alô? Oi. Então, boa noite, bem-vindos a mais um Convite à Física. Antes eu queria fazer um anúncio de que o próximo Convite à Física vai ser só no dia 4 de junho, e vai ser o professor Silvio Salinas que vai dar, e vai ser sobre Lord Kelvin, a segunda lei da termodinâmica e a escala de temperatura absoluta. Então é dia 4 de junho. E hoje é um prazer ter aqui o Roberto Dias da Costa, do IAG. O Roberto fez graduação lá no Rio Grande do Sul, né, na Federal, fez doutorado aqui e é professor do IAG faz uns 20 anos, segundo ele próprio confessou, e ele trabalha com evolução química em galáxias, em aglomerados de globulares, não é isso? E, enfim, ele vai contar pra gente hoje como é que é a história da nucleossíntese nas estrelas. O título oficial é Nucleossíntese Estelar, as estrelas como fábricas de elementos químicos. Então, obrigado. Bom, inicialmente, obrigado pela gentileza do convite. E, como o professor Abramo falou, a ideia é mostrar um pouco para vocês como se dá a produção dos elementos químicos. Pouca gente se dá conta, mas se a gente analisar o nosso histórico dos corpos, nós não passamos de cinzas de estrelas mortas. Cada átomo do nosso corpo já tem um número de uma estrela. Ok, vamos deixar de fora os átomos de hidrogênio. O nosso corpo tem um monte de moléculas de água. Os átomos de hidrogênio, não. Eles foram produzidos logo após o Big Bang. Eu ouvi dizer que o último seminário, o último convite à física da semana passada, o último convite à física da professora Rosenfeld, do IFT, que falou sobre nucleossíntese primordial, sobre o Big Bang. Claro, no momento que o universo se formou, houve produção de hidrogênio, houve produção de hélio, talvez traço de lítio. E a coisa termina por aí. A gente não tem hélio no corpo, a gente tem hidrogênio. Quer dizer, tirando os átomos de hidrogênio do nosso corpo, cada átomo de carbono, de nitrogênio, de oxigênio, o cálcio dos ossos, se a gente pegar o nosso corpo e decompor em moléculas, mas em átomos, ele pode ser comprado baratinho em qualquer loja de material químico ali, né? Carbono, alguns quilos de cálcio nos ossos, um pouco de nitrogênio. Bom, cada um desses elementos já teve um número de uma estrela. Por quê? Porque as estrelas são as únicas fábricas de elementos químicos que existem vivos. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre como as estrelas funcionam como fábricas de elementos químicos. Para começar, é primeiro que a gente esclareça o que deve ser feito. Essa é a pergunta fundamental. Já que a gente vai falar da composição da nucleossíntese, da matéria, o que deve ser feito? Já de antemão, eu já preciso dizer para vocês que eu vou falar de uma fração muito pequena da composição do universo. Os cosmólogos dizem que o universo é feito de um monte de coisa que a gente não faz a menor ideia. Por exemplo, 70% do conteúdo de massa e energia do universo é a misteriosa energia escura. Você certamente já ouviu falar. Se não ouviu, deixa eu explicar rapidamente. O universo está se expandindo. Isso se sabe há muito tempo, desde os anos 20. Desde que o astrônomo Edwin Hubble, que é o telescópio, provou isso através de resultados observacionais. Bom, essa expansão ela se dá, de uma certa forma, você achava que a expansão aos poucos ia se desacelerando devido à própria gravidade. As galáxias atraem-se entre si, então a expansão iria se desacelerando. O pessoal discutia se a expansão ia desacelerar e ia parar no equilíbrio estável, ou se não ia se seguir uma contração. Bom, hoje se sabe que não, na verdade o universo está se acelerando, a expansão está se acelerando e a energia responsável por essa expansão se chama de energia escura, e isso é 70% do conteúdo de massa e energia do universo. Os outros 25% são a tal matéria escura fria. O que é matéria escura fria? O que se compõe a matéria escura fria? Tem várias teorias, existem partículas, fluxos de partículas e vento partículas a toda hora, então ninguém sabe exatamente sobre o que é matéria escura fria. O que a gente sabe? A gente sabe efetivamente que 5% da massa do universo é bariônica. São prótons, são nêutrons e as demais partículas. Visíveis como estrelas é só 0,5% do universo. Isso é uma coisa surpreendente. Num primeiro momento, a gente imagina que o universo, em termos de massa, é essencialmente a massa das estrelas. Isso não é verdade, está longe de ser verdade. As estrelas não passam de 10%, talvez já até menos, do conteúdo de matéria bariônica. Existe uma grande fração da massa do universo que não emite luz. Então, eu vou falar, sinto muito, sobre 0,5% do conteúdo de massa do universo. Eu espero que ninguém não se propõe por propaganda enganosa. E vocês todos vieram aqui
para ouvir sobre abundâncias químicas do universo e vocês vão ouvir falar sobre abundâncias químicas de 0,5% do universo. Os outros 99,5% do universo são de natureza completamente diferente, de outra composição. E aí, o que é realmente é algo para outros tipos de cenário. Mas, enfim, esses 5% tem um monte de coisas importantes que são constituídas por eles. Né? Nós, por exemplo, a Terra, o Sol, por exemplo. Então, as questões-chave são aquelas ali, né? Qual é a mudança dos elementos químicos? Essa é a preocupação, uma grande fração de astrônomos. Qual é a mudança dos elementos químicos? Como, na verdade, de cada isótopo dos elementos químicos, o problema das abundâncias isotópicas é um outro problema que é tecnicamente complicado de resolver, a técnica observacional, mas dá para fazer. E como essas abundâncias evoluem no tempo. Se a gente tomar objetos muito antigos e objetos novos, as abundâncias são bem diferentes. O que eu chamo de objetos muito antigos? Estrelas muito velhas. O que são estrelas muito velhas? São estrelas de pouca massa. As estrelas evoluem dentro de uma certa escala de tempo. Essa escala de tempo de evolução depende essencialmente da massa. Vale aquela regra cruel de que as outras morrem primeiro. As estrelas de grande massa têm o seu ciclo evolutivo na ordem de 10 a 7 anos. 10 a 6, 10 a 7 anos. As estrelas de pouca massa, como o Sol, têm o ciclo evolutivo na ordem de 10 a 10 anos. A estrela com um décimo da massa do Sol, como nós temos um limite inferior da massa das estrelas, tem um ciclo evolutivo predito na ordem de 10 a 11 anos. Então, essas abundâncias evoluem, se a gente examinar estrelas antigas, como as estrelas dos aglomerado globulares, por exemplo, comparar com estrelas jovens, como os alteradores, que são núcleos de hidrogênio no disco da nossa galáxia, vai ver que as abundâncias são bem diferentes, refletindo a evolução química da galáxia, que é reflexo da evolução química das estrelas. Como é que isso tudo começou? Em 1967, Hans Bethe ganhou o Prêmio Nobel de Física. No discurso de concessão do Prêmio Nobel, se falava isso. Na verdade, o discurso começava com essa pergunta: como foi possível para o Sol emitir luz sem exaurir a sua fonte de energia por tanto tempo, durante os milhares de séculos em que existiu a raça humana e durante o enorme tempo que todos os seres vivos existiam sobre a Terra e evoluíram? Qual é a fonte dessa energia? A resposta a essa pergunta é a essência do problema da fotossíntese estelar, ou seja, qual é a fonte de energia das estrelas e como isso se reflete sobre a evolução química do universo. Isso tudo aconteceu a partir dos anos 20, basicamente. Foi em 1920 que um físico inglês chamado Arthur Eddington sugeriu pela primeira vez que a fonte de energia das estrelas era a fusão nuclear. O que se achava antes? No finalzinho do século XIX, se achava que a fonte de energia das estrelas, Kelvin, que era um dos defensores dessa ideia, se achava que a fonte de energia das estrelas era a conversão de energia potencial gravitacional em energia térmica. Isso ele ia colhendo e, enquanto encolhia, convertia energia potencial gravitacional em energia térmica e produzia energia em função disso. Por quanto tempo o corpo com as dimensões do Sol poderia produzir energia com a quantidade de energia que ele recebe na Terra? Isso é fácil de determinar, para calcular, apenas por ponderação. 15 milhões de anos, números redondos. Aí tem o relato de uma discussão antiga, uma discussão clássica, entre o Kelvin e Rutherford, que foi um dos descobridores do núcleo atômico. O Kelvin dizia: o Sol, portanto a Terra, não pode ter mais de 15 milhões de anos. O Rutherford dizia: puxa, eu descobri o decaimento nuclear, eu meço a taxa de decaimento radioativo desse mineral aqui, 120 milhões de anos. Não é assim fácil. Bom, a ciência foi evoluindo. A partir então, dos anos 20, se sugeriu que a fusão nuclear poderia ser a fonte de energia das estrelas. E quem primeiro propôs a maneira do hidrogênio se fundir em hélio, ou seja, o ciclo próton-próton, que jogaria em militar do ciclo CNO, foi o próprio Hans Bethe lá no finalzinho dos anos 30. Em 1957, num artigo clássico, publicado pelo casal aí, Elizabeth e Geoffrey Burnett, mais William Fowler e Fred Hoyle, explicaram as cadeias de nucleossíntese. Aqui tem uma figura desse artigo, uma figura clássica desse artigo. Ele mostra, olha lá, iniciando com o hidrogênio através do ciclo próton-próton, outro ciclo CNO produzindo hélio, o hélio produzindo carbono, aí depois o simples decaimento produzindo os outros isótopos do carbono,
nêutrons. Aqui, ó, no carbono 12, do oxigênio 16, basta capturar uma partícula alfa, um átomo de F, núcleo de F. Mesma coisa do oxigênio 16 do neon 20, do magnésio 24. Ou seja, são distintas cadeias contínuas que acontecem em função de captura de partículas alfa, ou de captura de próton, ou de decaimento dentro nuclear. Enfim, as cadeias de reações químicas que levam à produção dos elementos. Essa figura aqui, então, é do artigo, está lá, o Burke, Fowler e Roy, do artigo de 1957, que é um artigo assim, decisivo, um artigo Review on Modern Physics. 1957 tem aqui na Biblioteca da Física, e é um artigo assim clássico, é um artigo pivotal dessa área toda da física estelar. Como é que se calcula, como é que se mede isso na prática? Como é que se determina as abundâncias? Para saber como é que elas evoluem, é preciso saber quais elas são. Como é que se determina as abundâncias do sistema solar? Tem várias maneiras. Uma das maneiras, por exemplo, é determinar as abundâncias através dos meteoritos. Isso se faz regularmente, mas isso também pode ser feito a partir do Sol. E, portanto, das estrelas todas. Só para ter uma ideia, vamos ver um diagrama esquemático do Sol. Lá em cima, no alto do Sol, está a coroa solar. Temperatura da ordem de milhões de graus. O produto que é composto por um gás quente, tênue, com emissão de elementos altamente, elementos com ferro 14, por exemplo, ferro mais 14, ferro 114 elementos. Logo abaixo da coroa está a cromosfera, uma pequena camada, uma camada pequena, por exemplo, também tênue e muito difícil de ver. A cromosfera e a coroa a gente só se vê nos eclipses solares totais. A fotosfera, que é a parte que a gente vê efetivamente do Sol, tem pouco espaço, tem em torno de 500 km de espessura e temperatura em torno de 100.000 graus. Esse é o Sol que a gente vê, aqui é a temperatura efetiva que a gente ajustei por negro na leitura. E é um gás denso, no qual a gente vê linhas de absorção, estou no lugar errado, no qual a gente vê linhas de absorção que são usadas para determinar as abundâncias químicas. O cálculo de abundâncias químicas é determinado a partir de espectroscopia. Vou mostrar o espectro do Sol daqui a pouquinho, para que isso fique um pouco mais claro. Mas, a partir de linhas de absorção ou de emissão, é possível determinar as abundâncias dos isótopos dos elementos que estão presentes em determinado gás. E é claro, né, lá embaixo está a base da fotosfera, chamada campo convectivo do Sol, que já não é mais, é o interior do Sol. A atmosfera do Sol é. Isso aqui é meio didático, mas enfim, a partir de linhas de emissão e de absorção, a gente obtém distintas informações. O comprimento de onda informa quais são as transições atômicas envolvidas. Lembra que o comprimento de onda numa transição atômica é uma impressão digital, a partir dele é possível saber exatamente qual é a transição envolvida, corrente de laboratório. E a partir das intensidades das linhas é possível obter as abundâncias dos íons. Depois dos íons, dos elementos, vai a equação de química. Isso aqui é o espectro do Sol, o clássico do espectro do Sol. Então, o que a gente está vendo ao mesmo tempo? A gente está vendo um espectro contínuo, começa no ultravioleta, embaixo, e tem várias fatias, né? Várias camadas, mas enfim. Começa aí, é um espectro contínuo, tem a mesma sequência de cores vermelhas, obviamente, superposto com linhas de absorção bem intensas. Aqui, essa aqui, por exemplo, não dá para ver direito, mas aqui na tela um pouco melhor. Uma linha bem intensa aqui, que é a linha da alfa, é a transição 3,2 do átomo de hidrogênio. Tem linhas cálcio intensas aqui, isso aqui deve ser megabeta. Enfim, cada linhazinha de absorção dessas é um determinado íon de um determinado elemento. Por que ela aparece como uma linha de absorção? A ideia é a seguinte: tem luz contínua vindo lá de baixo da fotosfera do Sol. O foco daquele comprimento de onda específico, daquela transição ali, não vai embora. Ele é absorvido por aquele íon, excita aquele íon e fica paradinho ali. Não vai embora. A gente não enxerga ele saindo. Então, a luz espectro protegido só aparece como uma linha de absorção. A partir do espectro, é possível, portanto, determinar as abundâncias químicas. De passagem, vale lembrar que no século XVII, o filósofo francês Pascal dizia que um exemplo de conhecimento para sempre inatingível das pessoas seria a composição química das estrelas. Ele dizia: jamais alguém vai pegar uma estrela, um pedacinho de uma estrela, uma colherinha, trazer para um laboratório de física, de química, sei lá,
observar e examinar a composição. Isso continua sendo verdade. Ninguém pode entrar na estrela e pegar uma amostra e procurar ele. Mas a partir da espectroscopia, isso pode ser feito. Aqui tem alguns exemplos, por exemplo, aqui está o Sol no eclipse total, aqui aparece a ilha hélio. O hélio, quer dizer Sol em grego, né? O hélio é um elemento que foi descoberto no Sol, no século XIX. De onde que essas estrelas se formam? Para a gente pensar na composição, vamos rapidamente ver onde elas se formam. Essa imagem todo mundo conhece, todo mundo já viu. Tem as Três Marias, que está a constelação do Órion, caçador. Aqui embaixo está a nebulosa de Órion, uma nuvem de hidrogênio, uma grande nuvem de hidrogênio. Se a gente olhar um pouco essa imagem dentada do telescópio espacial, a gente olhar essas imagens, vai ver que existem glóbulos que vão virar estrelas, chamadas protoestrelas. Esses glóbulos se condensam aí, de acordo com o mecanismo bem conhecido, e daí se forma uma estrela. Primeiro uma protoestrela, um grande disco equatorial, a estrela entra em ignição, ou seja, começa a ver fusão termonuclear no seu centro, o vento estelar varre a poeira do disco, ficam só os objetos maiores, que vão vir a formar os planetas. Assim se formou o Sol, assim se formam todos os demais, as estrelas com seus sistemas planetários. Hoje se sabe que um monte de estrelas têm discos equatoriais, esses discos estão no plano do equador da estrela, e daí se formam os sistemas planetários. Um exemplo de estrelas do berçário são as Pleiades. As Pleiades a gente vê ao longo do céu, é muito fácil de ver, é uma das teorias justamente. Na Terra chamam isso de 7 talentinhos, no interior de São Paulo chamam. Cada lugar tem um nome diferente desse asterisco. Mas parece uma estrelinha ali, com a respectiva placenta, ou seja, o resto da nebulosa, do nuvem de hidrogênio, da qual ela se formou. E a maneira de traçar a evolução estelar é através desse diagrama, que alguns de vocês talvez já tenham visto, chamado diagrama de Hertzsprung-Russell. É um diagrama de luminosidade versus temperatura. As estrelas caem em famílias nesse diagrama. Uma família aqui que se chama de sequência principal, onde as estrelas passam a maior parte da sua vida. Outras famílias como as gigantes, as supergigantes e as anãs brancas. Ora, as estrelas ao longo do seu ciclo evolutivo caminham nesse diagrama. E enquanto caminha nesse diagrama, a nucleossíntese estelar vai se produzindo lá no seu núcleo. Aqui é um exemplo. O Sol, por exemplo. O Sol está aqui, está mais ou menos nesse númerozinho 7. O Sol é uma estrela de sequência principal. Com o passar do tempo, o Sol vai evoluir, vai virar uma gigante. Depois em certo momento, vai seguir a sua evolução, vai ejetar uma nebulosa planetária, vai virar uma grande. Só quando o Sol virar uma nebulosa planetária, ejetar suas camadas externas, aqui, ele vai começar a jogar para fora o material que produziu. Isso é um detalhe que também, às vezes, as pessoas não se dão conta. As pessoas me perguntam às vezes, puxa, mas quer dizer que a gente vê hélio no Sol, quando o Sol está fabricando hélio, quando a gente vê o hélio que o Sol está produzindo. Não é assim. O hélio que o Sol está produzindo está lá no núcleo do Sol, só vai sair lá no núcleo do Sol quando acabar o ciclo evolutivo do próprio Sol. Mas, no final, daqui a 5, 6 milhões de anos, quando o Sol vier uma gigante vermelha, isso vai acontecer. Então, o que quer dizer isso? Então, de onde que vem o hélio que está lá no Sol? Aliás, de onde que vem os átomos de carbono que estão no meu corpo, no cálcio dos meus ossos? Vem de gerações anteriores de estrelas que existiram na região do disco da galáxia, onde hoje está o Sol. O Sol não é uma estrela de primeira geração. Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque a gente está aqui falando disso. Se o Sol fosse uma estrela de primeira geração, o Sol não teria elementos mais pesados do que o hélio na sua composição. Os átomos que compõem nossos corpos, que compõem o próprio planeta que a gente está caminhando em cima, já existiam, então, na nebulosa própria solar. As estrelas funcionam todas pelo mesmo mecanismo. Fusão termonuclear de hidrogênio lá do outro. Duas grandes forças lutando uma contra a outra. A pressão empurrando a estrutura toda para fora e o campo gravitacional empurrando a estrutura para dentro. Essa é a estrutura de equilíbrio no estado estacionário, então, quando tem a estrela funcionando de maneira regular na maior parte da sua vida. E realmente esse equilíbrio se perturba e a estrela passa de um estágio evolutivo para outro. Eu mencionei o ciclo próton-próton, ou seja, a fusão do hidrogênio e a fabricação do hélio,
que é a fonte fundamental de energia da maioria das estrelas, ele funciona como está descrito ali. Ou seja, dois prótons colidem, formam um nêutron. Nêutron e próton, eles dividem um pósitron com raio gama e neutrino. As coisas continuam acontecendo, o mesmo nêutron colide com outro próton, forma um raio 3. E, posteriormente, dois L3 colidem formando um L4 e liberam dois prótons para participar de colisões seguintes. O balanço total dessa história, veja, tem produção de energia nessa história, né? Partículas também fazendo energia. E aí, essa é a fonte fundamental da energia do Sol. Essa foi a proposta feita nos anos 30, originalmente pelo Hans Weber. Se revelou verdadeiro, ou seja, a fonte de energia do Sol é a fusão da Terra com Deus, a fonte de energia que consegue sustentar a produção de energia do Sol por todos os tempos. Esquematicamente, a gente pode ver a mesma coisa colocada de outra maneira, né? Partes de prótons, fabricando nêutrons, juntando com outros prótons, fabricando L3 e portanto L4 e liberando prótons. Então, temos desenvolvido cada um desses processos e o que é liberado? É energia, neutrinos, pósitrons. O balanço energético está aqui. Se a gente for comparar a massa dos 4 hidrogênios com a massa da L4, tem uma diferencinha. Essa diferencinha, pequena, ela é 0,7% da massa envolvida na história, corresponde a uma certa energia e a gente pode, só daí, de cara, fazer uma continha bem rápida. Sabendo a luminosidade do Sol, é muito fácil medir a luminosidade do Sol, já que a gente sabe a distância que ele está. Se a gente souber a luminosidade do Sol, estimar a massa do Sol, fazer uma continha simples, dá para estimar o tempo de vida do Sol da ordem de 10 a 11 anos. E é, de fato, o tempo de vida que o Sol tem. O Sol tem atualmente 4,6 milhões de anos, deve viver mais uns 5, 5,5 milhões de anos, até que vive na gigante vermelha e termine a sua ciclo evolutivo injetando uma nebulosa planetária. Outra possibilidade é o tal ciclo CIO, que ocorre essencialmente para estrelas massivas com núcleo muito quente. Qual é a ideia do ciclo CIO? Vamos começar aqui. Vamos começar com um átomo de carbono 12 pré-existente, que já existia lá. Olha só. Esse núcleo de carbono 12 captura tanto rápido muito bonito. Esse núcleo de carbono 12 captura o próton, vira um hidrogênio 13 e emite energia. Emite neutrinos, pósitrons, captura, onde emite pósitrons, eles se transformam de hidrogênio em carbono 13. Captura outro nêutron, outro próton, perdão, vira hidrogênio 14. Mesma coisa, captura próton, emite energia, decai. O que a gente tem? Qual é o produto final aqui? A gente tem um hidrogênio 15 que captura outro próton, volta, recupera o carbono 12 e fabrica um hélio. O único ciclo distinto de produzir hélio que não envolve diretamente a função dos prótons, só entre eles, mas que também é uma fonte de energia. E essa fonte de energia é mais eficiente nas estrelas um pouco mais massivas que o Sol. Vale a pena lembrar, as estrelas não se distribuem igualmente em massa. As estrelas mais massivas, quanto mais massivas elas são, mais raras elas são. A maior parte das estrelas tem massa comparado com o Sol bem menor que isso. As estrelas mais massivas, 5, 10 massas solares, são muito raras. Existe um caso particular, deixa eu mencionar quase com parênteses, né? Vai ver quase com parênteses. O lítio, o berílio e o boro formam um caso bem particular, porque eles são destruídos nos interiores estelares. Eles não são fabricados nas estrelas, eles são destruídos por reações como essa que é esquematizada aqui. Lítio mais próton se quebra em 2 hélios. A origem desses 3 elementos é uma coisa chamada espalação. Está descrito ali, ou seja, grupos pesados, que são os próprios raios cósmicos, colidem com átomos do interestelar que fabricam esses elementos. Esses elementos são fabricados essencialmente em meio interestelar por colisões, ou colisões de raios cósmicos, ou que são grupos pesados com partículas leves do meio interestelar ou universo. Mas esses elementos não são produzidos por nucleocinas e são muito mais rápidos. Eles são da ordem de 1 milhão de vezes menos abundantes que outros elementos com massas atômicas próximas, como carbono, nitrogênio e oxigênio.
Depois, para mostrar um diagrama de abundâncias relativas, isso vai ficar bem evidente que eles são casos bem particulares. Fechando parênteses, o LIDEC, chamado LIDEC, tem pessoas que trabalham especificamente com o ambiente do Lindborg, exatamente pela particularidade da sua posição. Mas a sequência evolutiva das estrelas evolui para fora da sequência principal de acordo com esse diagrama aqui. No começo, quando elas nascem, a mistura de hidrogênio e hélio no núcleo tem essa cara. À medida que a nucleossíntese vai se produzindo, vai acumulando mais hélio no centro da estrela. Até que chega um ponto que se esgota o hidrogênio, ou chega abaixo do mínimo, o hidrogênio nuclear, e a estrela deixa, chamada de sequência principal, ela vira uma gigante anixa. Na verdade, o núcleo se contrai por conservação de conflito angular, o envoltório externo incha, e ela vira uma gigante vermelha. Cara, uma estrela saindo da sequência principal. As coisas todas acontecem aqui dentro, no núcleo. O envoltório é completamente inerte, não ocorre reação nuclear do envoltório. As reações ocorrem sempre lá no núcleo, apenas no núcleo. Veja, uma gigante vermelha tem uma cara completamente diferente. Ela é muito maior que o Sol. Veja, aqui tem esquematizado em violeta aqui, a órbita da Terra. Uma gigante vermelha colocada onde está o Sol encheria o sistema solar mais ou menos até a órbita da Terra. Mas é só lá no miolinho, uma estrutura que tem mais ou menos o diâmetro da Terra, em ordem de 10 mil quilômetros de diâmetro, que ocorre a fusão nuclear. E ocorre em camadas. Primeiro, uma camada de hidrogênio se transformando em hélio, o hélio caiu e desce mais para cá. Descendo mais para cá e volta numa região mais densa e mais quente. Tanto que o hélio pode se fundir. 3 partículas de hélio, lembra? O hélio tem massa, o hélio é 4,2, né? Ele tem massa atômica 4 e tem 2 nêutrons. Se você juntar 3 hélios, ele forma. Quanto é que dá o 4,2 vezes 3? Dá o 12, 6, dá o carbono. 3 hélios fabricam um carbono. Esse processo chamado processo de triplo alfa, 3 partículas alfa, ou seja, 3 grupos de hélio, se fundem num átomo de carbono. Essa é a origem dos átomos de carbono. E depois o átomo de carbono pode juntar e capturar outro hélio, fundir outro hélio, se transformar em oxigênio e magnésio, e assim sucessivamente, chamados elementos alfa, energia natural. Mas estrela como o Sol, então, evolui de acordo com esse cartãozinho aí. Começa com uma própria estrela, se condensa um pouquinho, ela começa a se condensar até que um dado ponto liga, começa a escorrer a fusão nuclear. A maior parte da sua vida ela vive como uma anã, até que se esgota o hidrogênio no núcleo, ela incha, vira uma gigante vermelha. A própria gigante vermelha depende um pouco da massa, mas a estrela como o Sol ela não vai virar super gigante, ela vai virar uma gigante vermelha, a gigante vai perder a sua camada externa, na forma da nebulosa planetária, vai sobrar lá no finalzinho uma anã branca, que é o antigo núcleo da estrela progenitora. No momento que essa. No momento que a estrela incha, esse é o momento chave em termos da evolução química da galáxia do todo. Quando a estrela incha, ela joga para fora as camadas externas. Jogando para fora as camadas externas, ela enriquece o meio interestelar no material que ela produz. A ideia é sempre essa. As estrelas de baixa massa terminam a sua vida como nebulosas planetárias. Esse termo nebulosa planetária é infeliz, não tem nada a ver com planeta nisso. O termo veio lá do século XIX, os pequenos telescópios do século XIX, esses objetos pareciam planetas como Urano e Netuno. Não são. São nuvens de gás de forma aproximadamente esférica, vegetadas por estrelas no estágio final da sua evolução. Estrelas de baixa massa como o Sol, estrelas de no máximo 7 ou 8 massas do Sol. E essas estrelas injetam no meio interestelar material quimicamente produzido, quimicamente enriquecido, produzido nessas estrelas. Tem várias aqui, chamadas nebulosas de Skidmore, nebulosas de olho de gato, sempre dentro desses limites de massa, mais ou menos de 8 décimos a 8 massas solares. Esse material então, é jogado no meio interestelar e enriquece o meio interestelar local nos elementos produzidos. Esses elementos vão produzir novas estrelas, uma geração posterior de estrelas mais ricas naqueles elementos que é produzido. E as supergigantes? Supergigantes são as estrelas oriundas de progenitoras de grande massa, estrelas que têm 8, 10 vezes a massa do Sol, 8, 10 vezes a massa do Sol.
Veja, se a gente colocasse uma supergigante onde hoje está o Sol, ela encheria todo o sistema solar mais ou menos até a hora do Júpiter. A órbita de Júpiter é em torno de 1,5 milhão de quilômetros. E lá no fundo é a mesma coisa. A órbita de Júpiter, a estrela é muito grande, enorme de grande, porém só lá no núcleo, lá no miolinho, numa estrutura que tem da ordem do tamanho da Terra, que é da ordem de 10 a 4 metros, acontece a fusão nuclear numa estrutura que, obviamente, se chama casca de cebola. Né? Se vocês olharem para isso aí, vai ver que parece bem uma cebolinha. E a cebolinha tem a seguinte característica: de fora para dentro vão sendo fabricados elementos cada vez mais macios. Na casca externa, na camada externa da cebola, tem hidrogênio fundindo, fabricando hélio. O hélio desce, por gravidade, desce na direção do centro de massa. Descendo, ele encontra na região mais densa e mais quente. Tal que a densidade, até que chega um ponto que a densidade permita a fusão do próprio hélio através da reação P2-alfa. O hélio se funde, fabrica carbono e joga carbono na camada imediatamente inferior. E assim sucessivamente. Carbono, neônio, oxigênio, silício, toda a cadeia de reações nucleares até chegar no ferro. O ferro é mais ou menos inerte. Quando é que chega lá no produto de ferro? Ferro completamente inerte. Quer dizer, se você quiser dar um presente para sua namorada, na prova de amor eterno, não dê um anel de ouro, dê um anel de ferro. O ferro é mais duradouro que o ouro. Átomo a átomo, o ferro é mais inerte que o ouro. Então, uma prova de amor eterno não é um anel de ouro, é um anel de ferro. É um bom argumento, não sei se funciona, mas enfim, deve testar. No núcleo, então, é a mesma coisa, simplesmente do outro ponto de vista, forma do corte. Camadas, uma estrela, uma supergigante. Tem essa camada, tem essa cara. Uma cara de hidrogênio que não está queimando. Descendo um pouco mais, a gente vai encontrar temperatura suficiente para começar efetivamente a queimar o hidrogênio e assim sucessivamente fabricando materiais cada vez mais pesados. Ou seja, a coisa acontece mais ou menos de acordo com esse esqueminha aí. O hidrogênio, a partir do hidrogênio é fabricado hélio, a partir do hélio se fabrica carbono, oxigênio e os outros elementos do partícula alfa, como está aqui no livro inteiro. O carbono, o oxigênio, o neônio, estão formando os elementos aí mais ou menos entre o carbono e o silício da tabela periódica. Os outros elementos, a partir da nucleossíntese do silício e das cadeias de decaimento beta, de absorção de outros prótons, vão sendo fabricados até o cobalto, mais ou menos, até o elemento de massa. Aí a coisa para. Por que a coisa para? A coisa para porque se chega num ponto que a estrutura nuclear, não adianta se dar mais energia, você não vai conseguir jogar mais prótons lá dentro. Para que sejam sintetizados outros elementos, tem uma barreira clorena, aí não sei se está complicado, mas ser sintetizados os demais elementos a partir do ferro, é preciso captura de nêutrons, um outro tipo de processo que eu vou mostrar. Um outro tipo de processo que ocorre nas estrelas muito macias. Rapidamente, esse esqueminha que mostra as supernovas, os tipos clássicos de supernovas, tipo 1 e tipo 2. Supernovas tipo 1 são sistemas binários. Os sistemas evoluem, a gigante vermelha incha, inchando, ela transfere massa através do ponto interno de Lagrange, e eu estudo a ideia que dentro do ponto interno de Lagrange, no sistema de dois corpos, é um ponto onde os dois campos gravitacionais se anulam. Então, aí um lugar que não existe atração gravitacional, a matéria pode fluir através do ponto interno de Lagrange e não precisa do ponto. Até que essa estrela aqui chegue no limite superior de massa, no núcleo, que é o ponto 44 vezes a massa do Sol, chamado de Newton seca, e a estrela explode como uma supernova. Isso é o que nós chamamos de supernova tipo 1. As supernovas tipo 2 são as estrelas já intrinsecamente massivas que nasceram, se formaram por massa da ordem de 10 vezes a massa do Sol, 10, 20 vezes a massa do Sol, e elas evoluem muito rapidamente no tempo até que explodem uma supernova. No momento da explosão da supernova, um outro tipo de nucleossíntese se sucede. Aqui, como um exemplo da supernova caranguejo. A supernova explodiu na nossa galáxia há cerca de 1000 anos atrás. E aqui acontece, então, que eu falava, os elementos mais pesados que o ferro. Claro demais, não dá para ver. Então,
do ferro para cima, a energia de ligação por núcleo começa a cair. Então não adianta, a fusão passa a ser esotérica, como eles falavam, não adianta você jogar mais prótons, essas coisas não vão acontecer. Para fabricar os elementos além do ferro, o que acontece é outro processo chamado captura de nêutrons. Na verdade, existem dois processos de captura de nêutrons, chamado S de slow, lento, e R de rápido. A ideia é essa. Você pega ferro 56, captura o nêutron, transforma ele em ferro 57. Captura mais um, ele vira ferro 58. Mais um, ele vira ferro 59 e decai para cobalto 59. O cobalto 59 capturando mais o nêutron, vira cobalto 60 e decai para níquel 60. E assim sucessivamente. Assim são produzidos toda uma família de elementos, chamados elementos produzidos por processos S, que vão chegar até o bismuto. Não dá para produzir elementos mais pesados que o bismuto, porque ele decai no bismuto antes que o outro nêutron seja capturado. Isso é o que estamos chamando de processo S, processo de captura lento de nêutrons. O que quer dizer lento? O que quer dizer rápido? Por exemplo, a escala de tempo que tem nessa história. É o tempo para capturar o nêutron comparado com o tempo que ele está indo no tempo. Se os nêutrons são capturados em uma taxa muito maior do que a taxa de nêutrons do Terra, é um outro processo, o processo F. O processo F precisa ter um enorme torrente de nêutrons, um enorme fluxo de nêutrons. Onde que isso acontece? Já que isso é possível, como isso acontece? No instante da explosão de uma supernova. É a chamada nucleossíntese explosiva. Parte dos elementos químicos são produzidos no instante de explosão de supernovas. As abundâncias relativas refletem esses processos. Ou seja, tem outro diagrama de abundâncias, mas as abundâncias aqui estão normalizadas pela abundância do silício, eles estão se multiplicando com a escala em cima das abundâncias relativas. Hidrogênio e hélio são de longe mais abundantes. Cuidado, isso aqui é logarítmico, em escala vertical e logarítmica. De hélio para hidrogênio é 1/10, mais ou menos, em número de átomos, não em massa, em número de átomos. E aí as abundâncias vão caindo muito até chegar nos elementos ácidos. Desses elementos de mais massivos para os elementos do hidrogênio hélio, 10 ordens de grandeza de abundâncias. Quando eu mencionei, a distribuição de abundâncias tem picos correspondente às camadas nucleares completas aí, são um pouco mais abundantes, e a gente faz a analogia com mudanças normais. Veja, aqui tem alguns nucleídos produzidos por processos S. Essa referência aqui é uma referência clássica de alguns sistemas do sistema solar. Aqui aparecem distintas famílias de nucleídos, processos R, captura de prótons, nucleídos diferentes. Aqui está destacado em verde os nucleídos produzidos por processos S. Note, aqui tem o pico no bismuto, outro pico no césio. Então, esse cartunzinho aqui mostra de maneira legal como é que funciona o processo S, começando lá embaixo, o cantinho com ferro. Seguindo essas convenções aqui, eles são beta mais, beta menos, captura de prótons. Então, o ferro, por captura de prótons, pode produzir aqui alguns nucleídos. Aqui começa com ferro 56, 157, 58, vira cobalto. E veja, os nucleídos vão sendo produzidos através dessa sequência de reação. São capturados nêutrons, são emitidos pósitrons ou elétrons. E assim a estrutura nuclear vai se desenhando, vai se fabricando para todos os nucleídos. Captura um nêutron, emite um elétron, captura outro nêutron, e a gente tem lá o cobre 64. Ele decai, tanto que beta menos e beta mais produzem, vai capturando nêutrons, emitindo prótons, emitindo elétrons, e assim vai dando a cadeia de reação. O que está exemplificado aqui para poucos átomos, né? Ferro, cobalto, níquel, cobre, zinco, galvanio, germânio, arcênio, simplesmente desenvolvendo lá, teste.
toda essa sequência vai sendo produzida, aqui falando do sereno, toda essa sequência vai produzindo os nutrientes. A mesma coisa que aqui está esquematizado para o processo S, o mesmo tipo de sequência para processos S, a gente pode fazer sequências análogas para os demais processos. Alguns isótopos, veja aqui tem o isótopo 5, que é produzido essencialmente pelo processo R, e não é produzido através dessa sequência. Tem os processos P, que envolvem captura de prótons, e outros isótopos distintos. E alguns, bem particulares, são produzidos apenas no processo S mais nada. Então, veja, esse tipo de diagramazinho mostra como se dá a fabricação de todos os isótopos. Lembra, isso tudo acontece no interior das estrelas, no núcleo das estrelas, por captura de núcleos. Núcleos das estrelas massivas. E os elementos mais massivos, os elementos produzidos por processos R, eles são produzidos durante a explosão das supernovas. Nos primeiros minutos da explosão, essencialmente, onde acontece uma grande produção de nêutrons. Tem um diagrama semelhante àquele, destacando agora os nucleidos produzidos por processos R, que é o do selênio, do xenônio e água. As abundâncias relativas aparecem de maneira melhor nesse diagrama aqui. Começa de novo, começa lá com o hidrogênio hélio. Veja que aqui, bem longe, destacado, está o hélio, a gente vê embora, e os demais elementos aqui, num padrão de zigue-zague, que tem a ver com a estabilidade da sistema química. E alguns elementos são mais estáveis, e assim são fabricados todos os elementos naturais até lá, cloro, urânio, se quiser. Importante lembrar, nucleossíntese é um ciclo, é cíclica, e é gradual. Começa lá no Big Bang, produziu traços de lítio, produziu todo o hidrogênio em uma fração breve, ocorre a primeira formação estelar, as estrelas evoluem, produzem elementos químicos, morrem, no momento de morrer, produzem mais elementos químicos ainda, esses elementos químicos são jogados para o meio interestelar, sobram alguns remanescentes, quando as brancas, sedimentos ou buracos negros, o envoltório é jogado para o meio interestelar, e a partir desse envoltório se formam novas estrelas mais ricas. Esse é o ciclo da evolução química do universo todo da nossa galáxia. Eu, só para concluir, quero mostrar alguns resultados reais que ilustram isso. São resultados de estudo de nebulosas planetárias da Via Láctea. Isso aqui está mostrando o seguinte, isso aqui é muito rapidinho, são nebulosas planetárias de distintos tipos, originadas das estrelas mais, aqui estão originadas das estrelas mais massivas, portanto, que evoluíram mais lentamente, portanto, que se formaram, cujos progenitores se formaram mais tempo atrás. Elas têm mais hélio e mais NO aqui, a gente usa NO em vez de hidrogênio, mas enfim, elas têm mais hélio e mais nitrogênio. Então, as planetárias bem velhinhas que estão aqui embaixo, elas têm pouco hélio e pouco nitrogênio. Por quê? Porque são estrelas de pouca massa, portanto, evoluíram muito lentamente, portanto, se formaram muito tempo atrás. A nebulosa planetária em si, ela tem muito pouco. Então, o que a gente está vendo aqui é essencialmente a evolução, o estado do meio interestelar, lá na época que a projetora se formou. Isso está dito aqui embaixo. Um outro diagrama interessante é o diagrama argônio e oxigênio. Argônio e oxigênio não são fabricados pelas estrelas e mostram essencialmente o estado do meio interestelar na época que a projetora se formou. Aqui, estrelas bem, as unidades não importam muito, enfim, são unidades de abundância. Planetárias, estrelas de pouca massa indicam um meio interestelar bem pobre, portanto, se formaram há muito tempo atrás, a de grande massa indica o universo. Um outro resultado interessante é a evolução química do disco da galáxia. Se atenham ao diagrama em vermelho. Os diagramas em verde e em azul são outro problema. O que tem aqui? Abundância de oxigênio versus distância a partir do centro da galáxia. Olha que estranho. Quanto mais perto do centro, mais ricos
média são os objetos. Quanto mais longe do centro, mais pobre. Isso aí é a evolução química do disco da galáxia. Mais perto do centro, mais gerações de estrelas já se sucederam. Portanto, as estrelas são mais ricas. Onde é que está o Sol nesse contexto? O Sol está aqui, ó, 8. O Sol está mais ou menos 8 quiloparsecs do centro da galáxia. E, então, esse tipo de diagrama aqui indica como evolui a mudança química da galáxia. Os outros diagramas de baixo, de cima, eles têm um pouco desse diagrama de 5 anos. Mas o que a gente queria mostrar aqui não está muito claro, mas a gente já teve outros mais melhores que comprovaram isso. Se vocês compararem esse diagrama aqui, esse conjunto de pontos, perdão, esse ajuste aqui com esse aqui, vocês vão ver que esse aqui tem uma derivada maior, ele é mais inclinado. Ou seja, o gradiente é diferente. Isso significa o quê? Que objetos mais antigos, mais velhos, evoluiu de maneira distinta, ou seja, a evolução química da galáxia não se dá apenas ao longo da distância do centro, ou seja, do longo disso, mas se dá também porque quando a gente passa a evolução, o gradiente de abundância muda com o tempo. Para concluir, onde é que estão os grandes problemas? Primeiro, entender direito essa questão dos gradientes radiais de abundância. Isso aí é crítico para se entender como que a galáxia evoluiu como um todo. As demais galáxias evoluíram. 2 alunos de doutorado, que está lá no fundo, o Oscar, que está trabalhando com o bojo da galáxia, e outra é a Mônica, que está trabalhando com galáxias externas, procurando entender exatamente isso. Como se dá a evolução química na galáxia e em outras galáxias. Em outras galáxias deve ser diferente. Para mencionar isso, se a gente juntar a evolução química com a evolução dinâmica, o que acontece? Os modelos de evolução química, a gente normalmente encontra, principalmente na Palha, a Cristina trabalha, por exemplo, são modelos essencialmente de evolução química. Mas a galáxia não é estática. A galáxia gira, existe interação dinâmica entre os componentes. As estrelas, a massa de estrelas, a massa de gás, tudo isso está girando. A galáxia, nas galáxias espiral, ela gira, ela não gira com o corpo rígido, a rotação kepleriana, a parte interna gira mais rápido que a parte externa, exatamente com os planetas em torno do Sol. Tudo isso tem que ser combinado em modelos químico-dinâmicos. Não existem ainda modelos químico-dinâmicos bons para a galáxia. Isso envolve um imenso esforço computacional e teórico para formular esses modelos. Tem muita gente trabalhando nisso. Tem que falar desses problemas, senão não tem graça. Esses problemas estão muito na moda. Ou seja, a natureza da matéria escura e da energia escura é algo que não tem a ver essencialmente com o princípio, mas tem a ver com a evolução do universo como um todo. Logo, os problemas não estão desconectados. E um outro problema que está muito na moda são os exoplanetas, ou seja, objetos, planetas em torno de outras estrelas que não o Sol, com evoluções químicas diferentes ou mostrando ambientes químicos diferentes, evoluírem nesse sentido. Até agora não se viu nenhum exoplaneta como a Terra. Existem em torno de 250 exoplanetas conhecidos, todos eles semelhantes a Júpiter, diferentes aos outros. Seriam planetas diferentes. Não é que eles foram descobertos, que cara eles vão ter? Eles vão refletir as composições químicas dessas estrelas todas as quais eles estão? Como é que são os exoplanetas chamadas zonas de habitabilidade? São zonas de habitabilidade em torno das estrelas. Isso é muito novo, ainda menos de 10 anos. Zonas de habitabilidade são zonas onde tem água na fase líquida. Supõe-se que água na fase líquida seria essencial para qualquer evolução biológica. Se existirem tais planetas, toda a zona de habitabilidade, tem lá. Enfim, existe uma quantidade enorme de problemas associados então, com a evolução química da galáxia, da nossa galáxia, que a gente conhece muito melhor, das outras galáxias, que a gente não conhece quase nada. Esses problemas são essenciais para a gente entender como se estrutura a evolução global do universo. Sendo que a gente já começado, nós não passamos de cinza de estrelas mortas, ou poeira de estrelas, que é uma imagem doente. E tentar entender a origem dessa poeira é tema central desse trabalho. Bom, bom, então, muito obrigado. A gente tem